Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2D, Os Relatos da Guerra das Tempestades. Prólogo. Questionar. 6 anos atrás. Jasna Colin fingia apreciar a festa, sem dar qualquer indicação de que pretendia causar a morte de um dos convidados. Ela perambulou pelo salão de festas apinhado, atenta enquanto o vinho soltava línguas e obscurecia mentes. Seu tio Dalinar era um participante entusiasmado, levantando-se da grã-mesa para exigir aos gritos que os parchindianos trouxessem seus percussionistas. O irmão de Jasna, Ellocar, apressou-se em silenciar o tio, embora os aletianos ignorassem polidamente a explosão de Dalinar. Todos, menos a esposa de Ellocar, a Exudão, que ria afetadamente por trás de um lenço. Jasna deu as costas para a grã-mesa e continuou avançando pelo salão. Havia marcado um encontro com um assassino e estava bastante feliz em deixar para trás o recinto abafado, que fedia perfumes demais misturados. Um quarteto feminino tocava flautas em um palanque diante de uma lareira crepitante, mas a música muito se tornará tediosa. Ao contrário de Dalinar, Jasna atraiu olhares. Aqueles olhos eram como moscas rondando carne podre, seguindo-a constantemente. Sussurros como zumbidos de asas. Se havia algo que a corte aletiana apreciava mais do que o vinho, era a fofoca. Todos esperavam que Dalinar perdesse a linha durante uma festa, mas a filha do rei, admitindo heresia? Isso era sem precedentes. Jasna havia se expressado precisamente por esse motivo. Ela passou pela delegação parchindiana, que estava aglomerada junto à grã-mesa, conversando em seu idioma rítmico. Embora a celebração fosse em homenagem a eles e ao tratado que haviam assinado com o pai de Jasna, não pareciam festivos, ou mesmo felizes, pareciam nervosos. Porém, naturalmente, eles não eram humanos, e a maneira como reagiam às vezes era estranha. Jasna queria falar com eles, mas seu compromisso era inadiável. Ela o marcará para durante a festa de propósito, pois muitos estariam distraídos e bêbados. Dirigiu-se às portas, mas então se deteve. Sua sombra estava apontando na direção errada. O salão abafado, agitado e barulhento pareceu tornar-se distante. O grão-príncipe Sadeias passou direto através da sombra, que parecia apontar de modo bastante distinto na direção da lâmpada de esfera na parede próxima. Conversando animadamente com seu colega, Sadeias nada percebia. Jasna fitou a sombra, sua pele ficando pegajosa, e o estômago, contraído, como se estivesse prestes a vomitar. De novo, não. Ela procurou alguma outra fonte de luz. Um motivo. Podia encontrar um motivo? Não. A sombra fluiu languidamente de volta para ela, escorrendo rumo aos seus pés e então se esticando na direção oposta. Sua tensão diminuiu. Mas, alguém teria visto? Abençoadamente, ao analisar o salão não encontrou nenhum olhar perplexo. A atenção das pessoas fora atraída pelos percussionistas parchindianos, que estavam entrando no salão para se preparar. Jasna franziu o senho ao notar um criado que não era parchindiano, vestindo roupas brancas folgadas, os ajudando. Um homem chino? Isso era incomum. Jasna se recompôs. Qual seria o significado daqueles episódios? Os supersticiosos contos folclóricos que havia lido diziam que sombras mal comportadas indicavam uma pessoa amaldiçoada. Ela geralmente desconsiderava esse tipo de coisa, mas algumas superstições eram baseadas em fatos.
suas outras experiências comprovavam isso. Ela teria que investigar o assunto mais a fundo. Os pensamentos calmos e eruditos pareciam mentirosos diante da verdade da sua pele fria e pegajosa e do suor que escorria por sua nuca. Mas era importante ser racional o tempo todo, e não apenas quando estava tranquila. Ela se forçou a abrir as portas, trocando o salão sufocante pelo corredor silencioso. Escolher a saída dos fundos, geralmente usada pelos criados, afinal de contas, era a rota mais direta. Ali, criados mestres vestidos de preto e branco seguiam para cumprir tarefas para seus luminobres. Isso era esperado, mas ela não antecipara ver seu pai logo adiante, conversando discretamente com o luminobre Meridas Amaran. O que o rei estava fazendo ali? Gavilar Kholin era mais baixo do que Amaran, mas o homem estava ligeiramente curvado junto ao rei. Isso era comum perto de Gavilar, cuja voz baixa e veemente fazia com que o interlocutor desejasse se inclinar para ouvir e captar cada palavra e insinuação. Ao contrário do irmão, era um homem bonito, com uma barba que realçava sua mandíbula forte em vez de cobri-la. Era dotado de uma intensidade e magnetismo que, na opinião de Jasnah, nenhum biógrafo conseguirá descrever. Tearin, capitão da guarda do rei, pairava atrás deles. Estava vestindo a armadura fractal de Gavilar. O próprio rei deixará de usá-la nos últimos tempos, preferindo confiá-la a Tearin, que era conhecido como um dos maiores duelistas do mundo. Em vez disso, Gavilar trajava vestes em um estilo clássico e majestoso. Jasnah olhou de relance para o salão de festa. Quando seu pai escapulira? Desleixada, acusou a si mesma. Você devia ter verificado se ele ainda estava lá antes de sair. À frente, ele pousou a mão no ombro de Amaran e levantou um dedo, falando com severidade, mais baixinho, suas palavras indistintas para Jasnah. Pai? Chamou. Ele olhou para ela. Ah, Jasnah. Está se recolhendo tão cedo? Não tão cedo assim, replicou Jasnah, avançando. Parecia óbvio que Gavilar e Amaran haviam se retirado para discutir em particular. Essa é a parte cansativa da festa, quando a conversa fica mais barulhenta, mas não mais inteligente, e a companhia está embriagada. Muitas pessoas apreciam esse tipo de coisa. Infelizmente, muitas pessoas são idiotas. Seu pai sorriu. É tão difícil assim para você? Indagou ele suavemente. Viver com o resto de nós, suportando nossa inteligência mediana e nossos pensamentos simples? É solitário ser tão singular no seu brilhantismo. Jasnah? Ela tomou o comentário como uma censura, que na verdade era, e percebeu que enrubescia. Nem mesmo sua mãe, Navani, conseguia esse efeito. Talvez, se encontrasse companhia agradável, continuou Gavilar, conseguisse apreciar as festas. Os olhos dele se voltaram para Amaran, quem há muito tempo seu pai considerava um par em potencial para ela. Nunca seria. Amaran olhou-a nos olhos, então murmurou palavras de despedida para seu pai e partiu apressadamente pelo corredor. Que tarefa o senhor deu a ele? Questionou Jasnah. O que está arrumando esta noite, pai? O tratado, naturalmente. O tratado. Por que ele se importava tanto com aquilo? Outros haviam aconselhado que ignorasse os parchendianos ou os conquistasse. Gavilar insistiu em um acordo. Preciso voltar à celebração, disse Gavilar, gesticulando para Tearin. Os dois seguiram pelo corredor rumo às portas por onde Jasnah passara. Pai! Chamou Jasnah. O que é que o senhor não quer me contar? Ele lançou a ela um olhar demorado. Olhos verde claros, evidência da sua estirpe. Quando ele havia se tornado tão perspicaz? Raios!
Ela sentia que já não conhecia direito aquele homem. Tamanha transformação em tão pouco tempo. Pela maneira como ele analisava, quase parecia não confiar nela. Será que sabia do seu encontro com Lys? O rei se virou sem dizer mais nada e abriu caminho de volta para a festa, seguido pelo seu guarda. O que está acontecendo neste palácio? Pensou Jasna. Respirou fundo. Teria que investigar mais. Com sorte, ele não estaria a par dos seus encontros com assassinos. Mas, se estivesse sabendo, ela lidaria com isso. Certamente Gavilar entenderia que alguém precisava tomar conta da família, à medida que ele se tornava cada vez mais obcecado e fascinado pelos Parshindianos. Jasna virou-se e seguiu no seu caminho, passando por um criado-mestre, que fez uma mesura. Depois de caminhar um pouco pelos corredores, Jasna notou que sua sombra estava se comportando de modo estranho novamente. Ela suspirou, irritada, quando a sombra se voltou na direção das 3 lâmpadas de luz das tempestades nas paredes. Felizmente, ela já havia deixado a área mais movimentada e não havia criados ali para ver aquilo. Muito bem, irritou-se ela. Já chega. Não teve a intenção de falar em voz alta. Contudo, quando as palavras escaparam, várias sombras distantes, originando-se de uma interseção à frente, ganharam vida. Ela perdeu o fôlego. As sombras se esticaram, se aprofundaram. Figuras se formaram a partir delas, crescendo, se levantando, ficando de pé. Pai das tempestades. Estou ficando louca. Uma delas tomou a forma de um homem escuro como a meia-noite, embora possuísse certo aspecto reflexivo, como se fosse feito de óleo. Não. De algum outro líquido com um revestimento oleoso flutuando na superfície, dando-lhe uma qualidade sombria e prismática. Ele seguiu na direção dela a passos largos e desembainhou uma espada. Uma lógica fria e resoluta guiou Jasna. Gritar não traria socorro rápido bastante, e a tenebrosa agilidade daquela criatura indicava uma velocidade que certamente excedia dela. Jasna permaneceu firme e encontrou o olhar sinistro da criatura, fazendo com que ela hesitasse. Atrás do ser, uma pequena ninhada de outras criaturas havia se materializado das trevas. Sentirá aqueles olhos sobre ela nos últimos meses. Naquele momento, todo o corredor havia escurecido, como se estivesse submergindo e afundando lentamente em profundezas sem luz. Com o coração disparado e a respiração acelerada, Jasna estendeu a mão até a parede de granito ao seu lado, buscando tocar alguma coisa sólida. Seus dedos afundaram um pouco na pedra, como se a parede houvesse se tornado lama. Ah, raios! Ela precisava fazer alguma coisa. O quê? O que poderia fazer? A figura diante dela olhou para a parede. A lâmpada mais perto de Jasna escureceu. E então? Então o palácio se desintegrou. O edifício inteiro se despedaçou em milhares e milhares de pequenas esferas de vidro, como contas. Jasna gritava enquanto caía para trás em um céu escuro. Não estava mais no palácio. Estava em algum outro lugar, outra terra, outro tempo, outra coisa. Ficou com a visão da figura escura e lustrosa flutuando no ar acima, aparentemente satisfeita enquanto embainhava novamente sua espada. Jasna bateu em alguma coisa, um oceano de contas de vidro. Um número incalculável de outras esferas choveu ao seu redor, estalando como granizo naquele estranho mar. Ela nunca vira aquele lugar, não podia explicar o que havia acontecido ou o que significava. Debateu-se no que parecia ser uma impossibilidade. Contas de vidro por todos os lados. Não conseguia enxergar nada além delas, só sentia que estava afundando através daquela massa agitada, sufocante e barulhenta. Ia morrer.
deixando o trabalho inacabado, deixando sua família desprotegida. Nunca saberia as respostas. Não. Jasna se debatia nas trevas, contas rolando sobre sua pele, entrando em sua roupa, em seu nariz, enquanto ela tentava nadar. Era inútil. Não conseguia flutuar naquele caos. Levou a mão à boca e tentou criar um bolsão de ar, conseguindo uma pequena respiração arquejante. Mas as contas rolaram ao redor da sua mão, forçando a passagem entre seus dedos. Ela afundou, agora mais lentamente, como se estivesse mergulhada em um líquido viscoso. Cada conta que a tocava dava uma tênue impressão de alguma coisa. Uma porta. Uma mesa. Um sapato. As contas alcançaram sua boca. Elas pareciam se mover por vontade própria. Iam sufocá-la, destruí-la. Não, não, era só porque pareciam atraídas por ela. Uma impressão lhe ocorreu, não como um pensamento distinto, mas como um sentimento. As contas queriam algo dela. Jasna agarrou uma conta na mão. E ela lhe transmitiu a impressão de uma taça. Ela deu algo à conta? As outras contas perto dela se reuniram, conectando-se, grudando como rochas vedadas com argamassa. Em um momento ela não estava mais caindo entre contas individuais, mas através de grandes massas de contas grudadas na forma de uma taça. Cada conta era um padrão, um guia para as outras. Ela soltou a conta que segurava, então as outras ao redor se separaram. Jasna afundou, procurando desesperadamente enquanto seu ar acabava. Precisava de algo que pudesse usar, algo que fornecesse ajuda, alguma maneira de sobreviver. Desesperada, abriu os braços para tocar o máximo de contas que pudesse. Uma bandeja de prata. Um casaco. Uma estátua. Uma lanterna. E então algo antigo. Algo pesado e de pensamentos vagarosos, mas de algum modo forte. O próprio palácio. Freneticamente, Jasna agarrou aquela esfera e forçou seu poder para dentro dela. Enquanto sua mente se tornava nebulosa, ela deu àquela conta tudo o que tinha e então ordenou que ela se erguesse. As contas se deslocaram. Um grande estrondo soava enquanto as contas se encontravam, estalando, tilintando, chocalhando. Parecia o som de uma onda arrebentando nas pedras. Jasna irrompeu das profundezas, com algo sólido se movendo abaixo dela, obedecendo a seus comandos. As contas bateram em sua cabeça, ombros, braços, até que finalmente ela explodiu da superfície do mar de vidro, lançando um jato de contas para o céu negro. Ela se ajoelhou em uma plataforma de vidro feita de pequenas contas unidas. Manteve a mão levantada, segurando a esfera que era a guia. Outras rolavam ao redor dela, se organizando na forma de um corredor com lanternas nas paredes, uma intersecção à frente. Claro que não tinha aparência exata, a coisa toda era feita de contas. Mas estava bem parecido. Jasna não era forte o suficiente para formar o palácio inteiro. Havia criado apenas aquele corredor, sem nem mesmo um teto, mas o chão a sustentava, impedia que afundasse. Ela abriu a boca com um grunhido, e contas caíram e tilintaram no chão. Então tossiu, respirando ar doce, o suor escorrendo pelo rosto e acumulando no queixo. À frente, a figura escura adentrou a plataforma. Novamente ele desembainhou a espada. Jasna segurou uma segunda conta, a estátua que havia sentido antes. Deu-lhe poder, e outras contas se juntaram diante dela, tomando a forma de uma das estátuas que cavam na frente do salão de festa, a estátua de Talenelat Elin, arauto da guerra. Um homem alto e musculoso com uma enorme espada fractal.
Não estava viva, mas Jasna fez com que a estátua se movesse, baixando sua espada de contas. Duvidava que pudesse lutar, contas redondas não formam uma espada afiada. Mas a ameaça fez a figura sombria hesitar. Rangendo os dentes, Jasna ficou de pé, contas escorriam pelas suas vestes. Ela não se ajoelharia diante daquela coisa, fosse o que fosse. Deu um passo para ficar ao lado da estátua de contas, notando pela primeira vez as estranhas nuvens acima. Elas pareciam formar uma estrada estreita, reta e longa, apontando para o horizonte. Ela encontrou o olhar da figura oleosa, que a fitou por um momento, levou 2 dedos à testa e curvou-se, como se demonstrasse respeito, com uma capa ondeando atrás. Outros haviam se juntado atrás da criatura, e agora se voltavam uns para os outros, trocando sussurros. O lugar das contas desapareceu, e Jasna viu-se de volta ao corredor do palácio. O verdadeiro palácio, com pedras reais, embora estivesse escuro, a luz das tempestades nas lâmpadas das paredes havia apagado. A única iluminação vinha do fundo do corredor. Ela pressionou as costas contra a parede, respirando fundo. Preciso registrar essa experiência por escrito, pensou. Faria isso, e depois realizaria uma análise ponderada. Depois. Agora, queria ir embora daquele lugar. Saiu apressadamente, sem ligar para onde ia, tentando escapar daqueles olhares que ainda podia sentir. Não adiantou. Por fim, ela se recompôs e limpou o suor do rosto com um lenço. Shadesmar, pensou. É esse o nome, nas histórias de Minar. Shadesmar, o reino mitológico dos Esprenos. Uma mitologia em que nunca acreditara. Certamente poderia encontrar algo, se pesquisasse as histórias o suficiente. Quase tudo o que acontecia já acontecerá antes. A grande lição da história, e... raios! Seu compromisso. Ela apertou o passo, praguejando silenciosamente. A experiência continuava a distraí-la, mas precisava chegar ao seu encontro. Então desceu 2 andares, se afastando ainda mais da percussão dos tambores parchindianos, até que só escutasse as batidas mais fortes. A complexidade daquela música sempre a surpreendera, pois sugeria que, ao contrário do que muitos pensavam, os parchindianos não eram selvagens sem cultura. Daquela distância, a música soava perturbadoramente similar ao barulho das contas do lugar escuro chocalhando umas contra as outras. Ela havia intencionalmente escolhido aquela área distante do palácio para seu encontro com Liz. Ninguém visitava aquela ala de quartos de hóspedes. Um homem que Jasna não conhecia aguardava tranquilamente do lado de fora da devida porta. Isso a deixou aliviada. O homem devia ser o novo criado de Liz, e sua presença indicava que Liz não fora embora, apesar do atraso de Jasna. Recompondo-se, ela acenou com a cabeça para o guarda, um brutamontes vedeno com os ruivos na barba, e entrou no quarto. Dentro da pequena câmara, Liz se levantou da mesa. Ela vestiu os trajes de uma criada, decote grande, naturalmente, e poderia se passar por uma letiana, ou vedena, ou bavilandesa, dependendo da parte de seu sotaque que ela escolhesse enfatizar. Longos cabelos escuros e soltos, e uma silhueta roliça e atraente tornavam-na notável de todas as maneiras. A senhora está atrasada, luminosa, disse Liz. Jasna não respondeu. Era empregadora ali, e não precisava dar explicações. Em vez disso, colocou algo na mesa ao lado de Liz. Um pequeno envelope, selado com bezoulceira. Jasna apoiou 2 dedos sobre ele, meditando. Não. Isso era ousado demais. Ela não sabia se seu pai havia percebido o que estava tramando, mas mesmo que não houvesse, coisas demais estavam acontecendo naquele palácio.
Ela não queria cometer um assassinato até estar mais segura. Felizmente, havia preparado um plano reserva. Tirou um segundo envelope da bolsa segura dentro da manga e colocou-o na mesa no lugar do primeiro. Afastou os dedos, deu a volta na mesa e sentou-se. Liz voltou a se sentar e sumiu com a carta no decote do vestido. Uma noite peculiar, luminosa, para engajar-se em traição. Comentou a mulher. Estou contratando você apenas para vigiar. Perdão, luminosa. Mas é incomum contratar uma assassina para vigiar. Apenas. As suas instruções estão no envelope, disse Jasna. Junto com o pagamento inicial. Eu a escolhi porque a exime em vigilância prolongada. É isso que desejo. Por enquanto. Lee sorriu, mas assentiu. Espionar a esposa do herdeiro do trono? Vai ser mais caro assim. Tem certeza de que não quer simplesmente que ela morra? Jasna tamborilou os dedos na mesa, então percebeu que estava seguindo a batida dos tambores acima. A música era tão inesperadamente complexa, exatamente como os próprios parchindianos. Tem mesmo coisa demais acontecendo, ela pensou. Preciso ser muito cuidadosa. Muito sutil. Eu aceito o custo, replicou Jasna. Em uma semana, vou cuidar para que uma das criadas da minha cunhada seja dispensada. Você vai se candidatar à posição, usando credenciais falsas que suponho que seja capaz de arranjar. Você será contratada. Daí em diante, vigie e relate. Eu direi se seus outros serviços forem necessários. Você só agirá se eu mandar. Entendido? É a senhora que está pagando, respondeu Liz, com um leve sotaque bavilandês. Se o sotaque era aparente, era só porque ela assim desejava. Liz era a assassina mais hábil que Jasna conhecia. As pessoas a chamavam de chorão, pois ela arrancava os olhos dos alvos que matava. Embora não houvesse criado o cognome, este servia ao seu propósito, já que ela tinha segredos a esconder. Para começar, ninguém sabia que o chorão era uma mulher. Dizia-se que o chorão arrancava os olhos para proclamar sua indiferença ao fato de suas vítimas terem olhos claros ou escuros. A verdade era que a ação ocultava um outro segredo. Liz não queria que ninguém soubesse que a maneira como ela matava deixava os cadáveres com órbitas oculares queimadas. Nossa reunião está encerrada, então, disse Liz, levantando-se. Jasna assentiu distraidamente, pensando de novo na sua bizarra interação de antes com o espreno. Aquela pele brilhante, cores dançando sobre uma superfície da cor de piche. Ela forçou sua mente a se desviar daquele momento. Precisava devotar sua atenção à tarefa presente. Por enquanto, era Liz. A assassina hesitou na porta antes de partir. Sabe por que gosto da senhora, luminosa? Suspeito que tenha algo a ver com meus bolsos e como são supostamente profundos. Liz sorriu. Tem isso, não vou negar, mas a senhora também é diferente dos outros olhos claros. Quando eles me contratam, ficam o tempo todo de nariz em pé. Eles ficam muito ansiosos para usar meus serviços, mas fazem cara de desdém e torcem as mãos, como se odiassem ter que fazer algo tão desagradável. Assassinato é desagradável, Liz. Assim como limpar nossos pinicos. Posso respeitar a pessoa que executa tais tarefas sem admirar o trabalho em si. Liz sorriu, então abriu a porta. Esse seu novo criado aí fora, disse Jasna. Você não disse que queria exibi-lo para mim? Talak? Disse Liz, olhando de relance para o vedeno. Ah! A senhora quer dizer aquele outro. Não, luminosa, eu vendi aquele para um traficante de escravos semanas atrás. Liz fez uma careta. É mesmo? Mas você me falou que ele era o melhor criado que já teve.
Era bom até demais, respondeu Liz. Vamos deixar por isso mesmo. Raios, ele era assustador, aquele sujeito chino. Liz estremeceu visivelmente, depois saiu pela porta. Lembre-se do nosso primeiro acordo, disse Jasna. Tá sempre na minha mente, luminosa. Liz fechou a porta. Jasna se ajeitou na cadeira, entrelaçando os dedos. O primeiro acordo delas era que se alguém procurasse Liz e quisesse contratá-la para assassinar um membro da família de Jasna, a mulher deixaria Jasna cobrir a oferta em troca do nome dessa pessoa. Liz cumpriria. Provavelmente. Assim como a outra dúzia de assassinos com que Jasna negociava. Uma cliente frequente era mais valiosa do que um contrato único, e era do interesse de uma mulher como Liz ter uma amiga no governo. A família de Jasna estava segura daquela laia. A menos que ela mesma empregasse os assassinos, naturalmente. Jasna soltou um longo suspiro, depois se levantou, tentando se livrar do peso que sentia. Espere. Liz disse que seu antigo criado era chino? Provavelmente era uma coincidência. Chinos não eram muito comuns no leste, mas de vez em quando se via algum. Ainda assim, o fato de Liz mencionar um homem chino e Jasna ver um entre os parchindianos, bem, não havia mal em verificar, mesmo que isso significasse voltar à festa. Havia algo de errado naquela noite, e não era só devido à sua sombra e ao espreno. Jasna deixou a pequena câmara nas entranhas do palácio e caminhou a passos largos para o corredor até subir as escadas. Acima, os tambores foram silenciados de modo abrupto, como um instrumento cuja corda subitamente arrebenta. Será que a festa estava terminando tão cedo? Dalinar não teria feito nada para ofender os celebrantes, teria? Aquele homem e seu vinho, bem, os parchindianos haviam ignorado as ofensas dele no passado, então provavelmente ignorariam de novo. Na verdade, Jasna estava contente com o súbito foco de seu pai no tratado. Significava que teria uma chance de estudar tradições e histórias dos parchindianos a seu bel prazer. Será que as eruditas andaram pesquisando nas ruínas erradas todos esses anos? Palavras ecoaram no corredor, vindas de cima. Estou preocupado com Ashi. Você se preocupa com tudo. Jasna hesitou no corredor. Ela está piorando, continuou a voz. Nós não devíamos piorar. Eu estou piorando? Acho que me sinto pior. Calhe a boca. Não gosto disso. O que fizemos foi errado. Aquela criatura carrega a espada do meu senhor. Não devíamos permitir isso. Ele. A dupla passou pela interseção na frente de Jasna. Eram embaixadores do Oeste, incluindo o Azichiano com a marca de nascença branca no rosto. Ou era uma cicatriz? O mais baixo dos dois, parecia até um aletiano, interrompeu sua fala quando notou Jasna. Ele soltou um guincho, depois seguiu apressadamente. O Azichiano, que estava vestido de preto e prata, parou e olhou-a de cima para baixo. Ele franziu o senho. O banquete já acabou? Perguntou Jasna, mais abaixo no corredor. Seu irmão havia convidado aqueles dois para a celebração junto com todos os outros dignitários de alta patente em Colinar. Sim, respondeu o homem. O olhar dele a deixou incomodada. Ela seguiu em frente mesmo assim. Eu devia investigar mais esses dois, pensou. Havia investigado seus históricos, claro, e não encontrara nada digno de nota. Eles estavam falando sobre uma espada fractal? Venha logo! Chamou o homem mais baixo, retornando e pegando o homem mais alto pelo braço. Ele se permitiu ser puxado para longe. Jasna andou até o ponto onde os corredores se cruzavam e observou eles saírem. Onde antes soavam tambores, subitamente gritos se fizeram ouvir. Ah, não! Jasna virou-se, alarmada, então agarrou a saia e correu o mais rápido que podia. Uma dúzia de diferentes desastres em potencial passou por sua mente. O que mais poderia acontecer naquela noite maldita, quando sombras se levantaram e seu pai olhou para ela com suspeita?
Com os nervos à flor da pele, ela chegou aos degraus e começou a subir. Demorou demais. Ela podia ouvir os gritos enquanto subia e finalmente emergia no caos. Cadáveres de um lado, uma parede demolida do outro. Como? A destruição conduzia aos aposentos do seu pai. O palácio inteiro tremeu, e um som de esmagamento ecoou daquela direção. Não, não, não! Ela passava por cortes de espada fractal nas paredes de pedra enquanto corria. Por favor! Cadáveres com olhos queimados. Corpos amontoados no chão como ossos descartados de uma mesa de jantar. Isso, não. Um batente quebrado. Os aposentos do seu pai. Jasna parou no corredor, arfante. Controle-se, controle. Ela não conseguia. Não agora. Desesperada, correu até os aposentos. Embora um fractário pudesse matá-la facilmente, ela não estava pensando direito. Precisava encontrar alguém que pudesse ajudar. Dalinar? Ele estava bêbado. Sadeias, então. O quarto parecia ter sido atingido por uma grande tormenta. Mobília, despedaçada, farpas para todo lado. As portas da sacada estavam quebradas para fora. Alguém cambaleava na direção delas, um homem vestindo a armadura fractal do seu pai. Tearim, o guarda-costas. Não. O elmo estava quebrado. Não era Tearim, mas sim Gavilar. Alguém na sacada gritou. Pai! Chamou Jasna. Gavilar hesitou quando adentrava a sacada, olhando para trás na direção dela. A sacada partiu-se debaixo dele. Jasna gritou, correndo pelo quarto até a sacada quebrada, caindo de joelhos na beirada. O vento soltava mechas de cabelo do seu coque enquanto via dois homens caírem. Seu pai e o Shino de roupas brancas do banquete. O Shino brilhava com uma luz branca. Ele caiu na parede. Aterrissou. Rolando, então parou. Ele se levantou, de algum modo permanecendo na parede externa sem cair. Era algo que desafiava a razão. Ele se virou, então avançou na direção do pai dela. Jasna assistiu, gelada e impotente, ao assassino descer até seu pai e se ajoelhar sobre ele. Lágrimas caíram do queixo dela, e o vento as capturou. O que ele estava fazendo lá embaixo? Ela não conseguia distinguir. Quando o assassino foi embora, deixou para trás o cadáver do seu pai. Empalado em um pedaço de madeira. Ele estava morto, de fato. Sua espada fractal aparecerá ao seu lado, como sempre acontecia quando seus fractários morriam. Eu me esforcei tanto. Sussurrou Jasna, entorpecida. Tudo o que eu fiz para proteger essa família. Como? Liz. Liz tinha feito aquilo. Não. Jasna não estava pensando direito. Aquele Shino, Liz não teria admitido que fora dona dele, nesse caso. Ela o vendera. Sentimos muito pela sua perda. Jasna girou, piscando olhos marejados. 3 parchendianos, incluindo Cled, estavam junto ao batente da porta, em seus trajes distintos. Chales bem costurados para homens e mulheres, faixas nas cinturas, camisas folgadas sem mangas. Coletes abertos, trançados em cores vivas. Eles não segregavam roupas por gênero. Ela pensou que fosse por casta, contudo, e... Pare, pensou. Pare de pensar como uma erudita por um tormentoso dia. Nós assumimos responsabilidade pela morte dele, declarou a parchendiana principal. Gangna era uma fêmea, embora os parchendianos parecessem ter mínimas diferenças de gênero. As roupas escondiam seios e quadris, que tampouco eram muito pronunciados. Felizmente, a falta de barba era um claro indício. Todos os homens parchendianos que já vira tinham barba, que enfeitavam com gemas, e... Pare com isso. O que foi que você disse? Questionou,
forçando-se a ficar de pé. Por que seria sua culpa, Gangna? Por que nós contratamos o assassino? Disse a parchindiana em sua voz cantada e carregada de sotaque. Nós matamos seu pai, Jasna Colin. Vocês. A emoção subitamente tornou-se fria, como um rio gelando nas alturas. Jasna olhou de Gangna para Clade e para Varnali. Anciões, todos os três. Membros do conselho governante dos Parchindianos. Por quê? Sussurrou Jasna. Por que precisava ser feito? Respondeu Gangna. Por quê? Clamou Jasna, avançando. Ele lutou por vocês. Afastou os predadores. Meu pai queria paz, seus monstros. Por que nos traíram justamente agora? Gangna apertou os lábios em uma linha. A canção da sua voz mudou. Ela parecia quase uma mãe explicando algo muito difícil para uma criança pequena. Porque o seu pai estava prestes a fazer algo muito perigoso. Mande chamar o Luminobre da Linar! Gritou uma voz do corredor. Raios! Minhas ordens chegaram a Ellucar. O príncipe herdeiro precisa ser levado a um lugar seguro. O grão-príncipe Sadeias cambaleou o quarto adentro com um bando de soldados. Seu rosto vermelho e bulboso estava úmido de suor, e ele vestia a roupa de Gavilar, os trajes reais do ofício. O que esses selvagens estão fazendo aqui? Raios! Proteja a princesa Jasna. O homem que fez isso. Ele estava no séquito deles. Os soldados se moveram para cercar os Parchindianos. Jasna os ignorou, virando-se e andando de volta para o portal quebrado, com a mão na parede, olhando seu pai lá embaixo, caído sobre as pedras, a espada ao seu lado. Haverá guerra, sussurrou ela. E eu não vou impedi-la. Isso está entendido, respondeu Gangna atrás dela. O assassino, disse Jasna. Ele caminhou pela parede. Gangna nada disse. No momento em que seu mundo se despedaçava, Jasna agarrou-se a esse fragmento. Vira algo naquela noite. Algo que não deveria ser possível. Estaria relacionado ao estranho espreno? A sua experiência no local das contas de vidro e do céu escuro? Essas perguntas tornaram-se o salva-vidas para sua estabilidade. Sadeias exigiu respostas dos líderes parchindianos. Não recebeu nenhuma. Quando se pôs ao lado de Jasna e viu as ruínas lá embaixo, ele disparou, chamando seus guardas aos gritos, correndo para baixo para alcançar o rei caído. Horas depois, descobriram que o assassinato e a rendição dos 3 líderes parchindianos haviam encoberto a fuga da maior parte do seu grupo. Eles escaparam rapidamente da cidade, e a cavalaria que Dalinar enviou atrás deles foi destruída. 100 de cavalos, cada um deles de valor quase inestimável, perdida junto com seus cavaleiros. Os líderes parchindianos não disseram mais nada, nem entregaram qualquer pista, mesmo quando foram pendurados para serem enforcados pelos seus crimes. Jasna ignorou isso tudo. Em vez disso, interrogou os guardas sobreviventes para saber o que haviam visto. Ela seguiu pistas sobre a natureza do agora famoso assassino, extraindo informações de Liz. Não conseguiu quase nada. Liz o comandará por um curto período e alegará nada saber sobre seus estranhos poderes. Jasna não conseguiu encontrar o proprietário anterior. Em seguida vieram os livros. Um esforço dedicado e frenético de distrair-se do que havia perdido. Naquela noite, Jasna vira o impossível. Ela ia descobrir o que aquilo significava. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.